Olá pessoal, essa é a 25ª edição do Jornal da Live, uma nova maneira de se fazer jornalismo em que você constrói a notícia junto conosco. Meu nome é Paulo Silvestre, sou consultor de mídia, cultura e transformação digital e vou conduzir a conversa aqui hoje com a gente, tá? Conosco, como sempre, está o Matheus. E aí, gente, tudo bem? Bom dia. Matheus que vai participar comentando as notícias e também moderando os comentários de vocês. Lembrando que para participar do Jornal da Live é muito fácil, basta você deixar os seus comentários aqui no post, tá? Enquanto eu vou dando a notícia, e assim que a gente termina essas informações, nós debatemos, construímos a notícia juntos. O Jornal da Live é transmitido ao vivo pelo LinkedIn, sempre às quintas-feiras às 9h30 da manhã, e depois a gravação fica disponível em vídeo aqui no LinkedIn mesmo, e também no YouTube e no Facebook. E como podcast nos principais canais do mercado. Escolha o seu canal preferido, Spotify, Deezer, enfim, o que você preferir. E procure pelo meu canal lá, o Macaco Elétrico, e aí você encontra lá o Jornal da Live. Muito bem, esses são os assuntos que nós vamos debater aqui na 25ª edição do Jornal da Live. Começando com um tema importantíssimo, até onde vai a liberdade de expressão, né? E onde ela dá lugar a crimes que estão sendo cometidos em seu nome no país. Estátuas e até filmes de pessoas e fatos do passado ligados à escravidão devem continuar sendo removidos, como está acontecendo ao redor do mundo? Você enviaria dinheiro pelo WhatsApp, como você faz hoje, por exemplo, para enviar uma foto no aplicativo? E para terminar, eleições, vestibular e até o Oscar, né? O que mais vai ser adiado pelo Covid-19? Começando então agora a 25ª edição do Jornal da Live. E a gente já começa a edição debatendo um dos temas mais quentes do momento, que é o limite entre liberdade de expressão e diversos crimes que vêm sendo praticados no país em seu nome, tá? Afinal, o que é liberdade de expressão, né? Até onde que ela vai? Será que a gente pode falar o que a gente quiser? Né? O que vocês acham disso daí? A lei nos protege nesse sentido? Nós podemos realmente falar o que nós quisermos, não? Ou há limites para isso daí? E quando alguém pede, por exemplo, digamos, a intervenção militar e o fechamento do legislativo e do legislativo, isso daí ainda é liberdade de expressão? Na noite deste sábado, cerca de 30 apoiadores de Bolsonaro, eles dispararam fogos de artifício contra o edifício do Supremo Tribunal Federal, enquanto ofendiam e ameaçavam explicitamente os ministros da corte, não? Um dos agressores chega a dizer no vídeo gravado por eles mesmos, por sinal, se os ministros eles tinham entendido o recado, não? Na semana anterior, o mesmo grupo já havia avançado contra o STF usando máscaras e carregando tochas, lembrando grupos como a americana Ku Klux Klan, também para intimidar os magistrados. E tudo isso, segundo eles, não passava de liberdade de expressão e, portanto, não poderia ser coibido, não. Além disso, vários grupos pedem o fechamento do Congresso e do Supremo Tribunal Federal com intervenção militar com Bolsonaro no poder, não. Essa frase é a que mais aparece aí nesses grupos, não. Esse movimento ele surgiu no ano passado e ganhou muita força durante agora a pandemia, não? E isso também, segundo essas pessoas, que são defendidas inclusive pelo presidente, também estão exercendo a sua liberdade de expressão. Também nos últimos dias, várias pessoas invadiram ou tentaram invadir hospitais para filmar e divulgar se existia algum leito desocupado ali. A ação que, aliás, foi solicitada pelo Bolsonaro envolveu, em alguns casos, agressões a profissionais de saúde, invasões de áreas restritas e até algumas depredações nesses hospitais, não? E isso também seria, segundo eles, liberdade de expressão. Bom, nada disso daí é liberdade de expressão, né? Todas essas ações embutem vários crimes claramente definidos no Código Penal e até na Constituição, né? Entre eles, injúria, difamação, calúnia, incitação à violência e ataques a instituições republicanas. É verdade que, para falar, basta ter boca, não? Mas em uma sociedade organizada, onde existem leis, quem abusa dessa liberdade para cometer crimes acaba sendo, enfim, julgado e preso, né? Nessa quarta, o mesmo STF formou maioria para dar prosseguimento ao inquérito das fake news que investiga a rede de políticos, empresários e influenciadores digitais que criam e disseminam fortemente notícias falsas em favor do Bolsonaro e com ataques antidemocráticos contra o Legislativo e principalmente o Judiciário, além de ameaças contra ministros do STF. Diferentes instituições da República começaram a tomar medidas mais enérgicas por conta disso tudo. Na semana passada,
por determinação do mesmo Supremo, a Polícia Federal realizou diligências contra políticos, empresários e influenciadores investigados no inquérito das fake news. Poucos dias depois, foi a vez da Procuradoria-Geral da República pedir a mesma coisa em outro inquérito. Há a possibilidade de compartilhamento de informação com o Tribunal Superior Eleitoral em investigação que pode acabar caçando a chapa Bolsonaro-Mourão suspeita de irregularidades eleitorais. Nessa segunda, a Procuradoria-Geral da República também determinou a prisão de líderes do movimento auto-intitulado 300 do Brasil, entre eles a Sara Geromini. Segundo a PGR, o grupo capta recursos para atos que atentam contra a integridade física de chefes de poderes da República. Na manhã do sábado, o governo do Distrito Federal desmantelou o acampamento do grupo que estava há várias semanas no estacionamento do Ministério da Justiça. Os membros do grupo tentaram então invadir o Congresso Nacional sem sucesso. E no momento da prisão, a Sara chegou a conclamar que Bolsonaro reagisse a tudo aquilo. O presidente dá a sua cota de gasolina na fogueira, com declarações incendiárias cada vez mais fortes e mais frequentes. Ontem mesmo, ele disse que eles estão abusando e que muito em breve as coisas serão colocadas no lugar, segundo as palavras dele. Não diz quem seriam eles, e o que estaria fora do lugar e como essa ordem seria restabelecida, mas essa é só mais uma das ameaças veladas ou explícitas do chefe do executivo a qualquer um que contraria os seus interesses. O presidente, ele reclama de perseguição, já disse várias vezes que estão querendo lhe tirar o que ele chama de a sua mídia, que são as redes de apoiadores no meio digital, muitos deles financiados por empresários e comandados por políticos, exatamente o que investiga os inquéritos do Supremo Tribunal Federal e agora também da Procuradoria-Geral da República. E uma vez mais, essas redes praticam atos como os descritos acima, escudando-se na liberdade de expressão. Bom, diante disso tudo, vamos ao debate. Afinal, até onde vai a liberdade de expressão? Grupos como o 300 do Brasil e as suas ações, elas são legítimas? Vocês acreditam que, afinal de contas, essas pessoas elas podem fazer o que elas estão fazendo? Influenciadores que pedem, por exemplo, a intervenção militar, eles estão apenas exercendo o seu direito de manifestar opinião? E essas investigações do Supremo e da Procuradoria-Geral da República, elas devem continuar, na opinião de vocês? Então, vamos lá. E aí, Matheus, o que temos aí já? Bom, então, a Adriana Chalela já deu um comentário aqui dizendo de que nós somos uma democracia bebê ainda. Então, ninguém sabe ainda ao certo o que pode e o que não pode. Porém, ela entende que a régua é não invadir o espaço vital de ninguém e nem mesmo das instituições. A Adriana traz um ponto que é interessante, porque é um negócio que, enfim, eu lembro que eu aprendi isso no ensino no ginásio, agora é o ensino fundamental, a liberdade de uma pessoa termina quando começa a liberdade do outro. Exato. Então, eu acho que o que está acontecendo nesse momento aí são as pessoas que acham, enfim, como disse, para falar basta ter boca, mas quem fala o que quer, ouve o que não quer. Então, essas pessoas, elas estão, nesse momento aí, usando essa capacidade de falar, talvez para invadir o espaço do outro, como disse a Adriana. Esse é um ponto bastante interessante, Adriana. Obrigado aí pelo comentário. Sim. Depois eu tenho aqui o Joselito de Santana Souza, dizendo que o STF, para ele, não representa o Brasil. No entanto, ele é contra o vandalismo e ameaças, mas ele também é contra o STF. Ok. Isso daí é liberdade de expressão, que o Joselito está fazendo, ok, isso daí está dentro do que a gente pode chamar de liberdade de expressão. Você acredita que o Supremo não representa o Brasil, ok, a sua opinião você está expressando aqui de uma maneira respeitosa e, enfim, aí você coloca corretamente que dentro da liberdade de expressão não há espaço para vandalismo, para agressões e para ameaças, Algumas ameaças, inclusive, são muito pesadas, Sim. Ontem mesmo eu estava vendo durante o voto do Alexandre de Moraes, que é o relator do caso aí do inquérito das fake news, ele menciona uma declaração que foi feita por uma advogada, segundo ele, do Rio Grande do Sul, em que ela sugeria que as filhas dos ministros do Supremo fossem estupradas e assassinadas. Aí, bom, aí não dá, gente? Aí você está forçando demais a amizade, Isso daí a mulher está propondo publicamente que 2 crimes sejam cometidos, É engraçado que você falou justamente desse caso, porque aqui tem um outro comentário que é do Joel Florencio de Souza, que pergunta:
xingar seus entes queridos é liberdade de expressão, que foi, né, nossa, algo que aconteceu aí, né? Que xingaram as filhas lá de todo mundo, né? Mais do que xingar, né? Estão sugerindo que elas sejam estupradas e assassinadas, não? As filhas, né? Ou seja, eu não sei nem qual palavra usar, de uma crueldade, de uma falta de humanidade, e se já não bastasse tudo isso, do ponto de vista moral, não? Isso é crime, não? Você está incitando a prática de 2 crimes, não? 2 crimes hediondos, por sinal. Exato, você pode falar o que você quiser. É a sua liberdade, sem estar nos seus direitos, mas as pessoas têm que entender de que, claro, qualquer ação que nós tomarmos tem suas consequências. É lógico, né? Você pode falar o que você quiser, como para falar basta ter boca, né? Agora, sim, se o que você está falando é crime, isso não é mais liberdade de expressão. Eu acho que esse é o grande ponto, né, dessa discussão toda que a gente está vivendo aí, os votos dos ministros que ontem formaram maioria já lá no Supremo, já está 8-0, não? Todos eles, inclusive, é curioso, foi uma coincidência, porque a gente já tinha definido essa pauta antes desses votos, o cerne, assim, o fio condutor dos votos justamente era definir o que era a liberdade de expressão, né, no inquérito de fake news. Né? Aqui o Sérgio Nelson Cerqueira, ele pergunta assim, nossa, já pensaram se esses fogos eles fossem tirados ao invés de ser no STF, mas sim no Palácio do Planalto? Então, o que teria acontecido? Seria só uma besteirinha, ou por mais que não gostemos de uma autoridade ou outra, que é agora ele falando, nada justifica qualquer tipo de violência. E isso é crime. Exato, é o Sérgio, né? Isso. Então, muito bem colocado, Sérgio. Isso é inadmissível contra a sede, não só a sede de um poder, né? No caso aí o executivo, o legislativo ou o judiciário, mas na verdade isso, atirar fogos em uma pessoa ou em um prédio, isso é crime em qualquer situação, né? Você está, porque você pode, na melhor das hipóteses, você pode provocar um incêndio ali, não? Como é que fica nessa história? Isso é crime, não? Então, muito menos ainda você usar isso deliberadamente como um ataque político, não? E ainda fazer ameaças do tipo, entenderam o recado, que foi o que aconteceu nesse episódio aí do Supremo, mas isso daí evidentemente não seria aceitável de forma alguma contra qualquer poder, qualquer autoridade, na verdade contra qualquer pessoa, né? E se vocês se lembrarem, há alguns anos, não, já tem acho que uns 5 anos, aqui um repórter da Band, era da Band ou da Record, acho que é da Band, não, que ele era um cinegrafista que ele estava fazendo a cobertura de uma manifestação no Rio de Janeiro e atiraram justamente um foguete, não, e atingiu e ele morreu, né? Aí você vai dizer que isso daí, não, era só para fazer uma ameaça, era só para intimidar, não existe só para intimidar, não, isso é um crime em qualquer situação, não pode ser defendido, muito menos escudado como liberdade de expressão. O cara foi morto ainda por cima. Então. Aí, enfim, se configurou, se materializou o crime, como se diz, né? Tem outro comentário aqui, do Márcio Elias Cruz. Ele diz que compete ao STF conforme o artigo 102, a guarda da Constituição. É verdade. Infelizmente, todos os dias vemos a nossa Constituição ser rasgada por aqueles que têm o dever de zelar por ela. Eu entendo que o Omar, né? É Márcio. Márcio, desculpa. Eu entendo que o Márcio esteja se referindo ao próprio STF, como estaria rasgando a Constituição, né? Então, Omar, Márcio. Nossa, não sei porque tocou o Omar na cabeça. Márcio, desculpe, tá? De fato, existem algumas decisões do Supremo que algumas pessoas podem discordar. Eu mesmo, às vezes, acho algumas decisões, não gosto delas, tá? Mas para isso existem a própria Constituição e o próprio regimento interno do Supremo oferece mecanismos para, enfim, para as pessoas que se sentirem incomodadas ou discordarem ou achar que o Supremo esteja avançando o sinal, fazendo coisas que não deve, existem mecanismos definidos para recorrer a isso daí, não? Assim como existem mecanismos no Executivo, assim como existem mecanismos no Legislativo, não? O que não se pode, eu acho que é pedir o fechamento, não, da Corte, que é um dos 3 poderes enfim, da democracia, não? Mas, sim, os caras podem, às vezes, fazer coisas que a gente não gosta, mas, novamente, para isso existem os mecanismos adequados para recorrer a esse processo. Tem aqui agora comigo o Igor Andreola, em que ele defende o inquérito das fake news, até porque
lugares, né, redes sociais como o Twitter, o Instagram e o Facebook, eles se tornaram um grande meio de disseminação de ódio e fake news, né? Então, isso definitivamente só tem a intenção de causar o caos na população, como o Igor coloca aqui. Concordo com você, Igor. Tá muito difícil, às vezes, ficar nas redes sociais, né? Não existe mais diálogo, o que existe é muito ódio, muita segmentação, muita segregação, né? E existe muitos, enfim, robôs, né? Porque como que funciona uma fake news? A fake news ela é plantada, e como qualquer postagem, qualquer publicação em qualquer rede social, nos primeiros minutos em que ela está no ar, ela precisa ter muitas interações ali para que o algoritmo de relevância da respectiva rede, ele dissemine essa informação, né, para as pessoas que têm interesse naquilo. Daí o algoritmo de relevância, né? Então o que a gente vê é que essas fake news, que são notícias deliberadamente mentirosas ou enviesadas ou tiradas do contexto, são plantadas nas redes sociais com um objetivo normalmente político ou econômico, e aí elas são impulsionadas pesadamente por robôs, não, que fazem essa interação inicial. E aí o caos está instaurado, né? Esse negócio, tem aquela famosa frase do Joseph Goebbels, que era o ministro da propaganda do Adolf Hitler, né? Ele imortalizou aquela frase que uma mentira dita só uma vez é só uma mentira dita 1000 vezes passa a ser verdade, não? E hoje, com as redes sociais, as mentiras elas são ditas milhões de vezes, não? E aí as pessoas ficam sem saber, afinal de contas, o que é verdade e o que é mentira. E o que é péssimo, porque desse jeito nós começamos, a própria sociedade ela começa a perder a capacidade de saber em quem ela pode acreditar, né? E como que você vai construir alguma coisa com o seu semelhante, principalmente se for uma pessoa que você não conhece, se você não confia naquela pessoa, né? Então realmente o inquérito das fake news ele é essencial, fundamental para a manutenção não só da democracia, mas da própria sociedade organizada, né? O Márcio Elias Cruz voltou aqui para completar o comentário dele. Ele disse que na verdade se referia ao executivo, que está desrespeitando a autonomia e a harmonia dos poderes e não o STF. Ok, Márcio. Então, bom, mas continua valendo aí, né? Obrigado aí pela sua contribuição. E de fato, né, os órgãos estão aí, né, os poderes estão aí, e para quem ultrapassa a linha aí e faz coisas erradas, existem mecanismos aí para organizar isso daí, né? A Constituição brasileira de 1988, na verdade, é uma peça bastante eficiente, muito bem construída do ponto de vista jurídico, em que ela prevê claramente isso daí, e é uma peça criada, inclusive, à luz da redemocratização do país após o governo militar, não? Então ela não deixa brechas para qualquer autoritarismo nesse sentido, não? O Roberto Salvador ele fala aqui de que o problema é que muitas pessoas hoje falam, mas sem querer se inteirar completamente dos fatos, que é um grave problema também. Aliás, né, as fake news, elas meio que bebem nisso daí, né? Ou seja, a fake news ela só é news, né, nesse nome, né? Porque de notícias ela não tem nada, ela é uma peça de desinformação, como eu falei. Pode ser alguma coisa que deliberadamente traz uma mentira, ou enfim, ela é tirada do contexto. Sim. O fato é que ela traz uma visão parcial dos fatos, ou de alguma coisa que está sendo colocado ali, não? Para que as pessoas se confundam, né, e vejam apenas um lado daquilo que está acontecendo, e dessa maneira o grupo político, econômico, que plantou aquela notícia falsa, ele vai atingir o objetivo dele, né? O Sérgio Nielson voltou aqui, dizendo que ele, mais uma vez, assim, tipo, né, que ele falou antes, né, sobre como é incorreto, né, você fazer uma coisa dessas, né, com uma autoridade do país, como a STF, mesmo que você discorde dela. E ele volta aqui dizendo, né, de que ele também não gosta de várias leis, de vários impostos, mas se é regra, tem que cumprir ou tentar mudar conforme as regras estabelecidas. Ou, como ele diz aqui, simplesmente muda para outro país. A gente tá usando isso daí, né, Sérgio? Esse recurso aí, né? Sim. Qualquer manifestação pacífica é válida, então, desde que você não vandalize, abuse, violente, qualquer coisa, então tá permitido, assim, claro, mas qualquer uma dessas outras coisas, né, ruins, como vandalismo e tal, tá forte cogitação para quem tem um mínimo de educação
e senso de comunidade. Exatamente, Sérgio, está certíssimo, né? Isso é uma questão de senso de comunidade, é uma questão de civismo antes de mais nada, né? Sem falar da questão legal envolvida, né? Essas coisas, essas atividades, elas estão propondo aí essas pessoas realizam, elas são crimes, isso está claramente definido nos diferentes códigos e na própria Constituição, né? Quando você propõe fechamento de um poder, ou quando você propõe intervenção militar, essas coisas elas batem de frente com a Constituição. Então não é aceitável isso daí. E existem os mecanismos, né? Inclusive o mecanismo do voto, que a gente infelizmente anda usando muito mal, né? E o que a gente precisa fazer, eventualmente, é escolher melhor os nossos candidatos, não? Que vem, aliás, um outro dilema, né? Que às vezes você pode questionar a qualidade dos candidatos, fica também a desejar, não? De fato. Temos eleição esse ano, quer dizer, acho que vamos ter eleição esse ano, né? Por conta do Covid-19, está tudo muito incerto, estou empurrando para frente, a gente vai até falar disso no nosso último assunto hoje, não? Mas eu até faço uma pergunta aqui. Cada um na sua cidade de vocês, aí, vocês que estão nos assistindo, vocês sabem quem são os candidatos ou pré-candidatos a prefeito na sua cidade? É uma loucura, não, mas eu acho que a resposta em muitos casos vai ser não. Porque não tem campanha. Não tem campanha ainda, né? Mas enfim, já estamos adiantando o assunto. Spoiler. O Walter Vasconcelos, ele pergunta aqui quais são exatamente os mecanismos legais para operações onde o STF tem sistematicamente invasão assim, de outros poderes. Porque, afinal de contas, a população também quer uma legalidade, inclusive um STF que não seja tendente a ideologizar suas decisões. Há uma decepção para a ala conservadora da sociedade que não vê seus anseios atendidos. Existem mecanismos de próprio autocontrole do Supremo, certo? O Supremo, enfim, ele, no caso de alguém discordar de decisões, você abre ações no próprio STF, né? Algumas pessoas poderiam argumentar que isso daí seria colocar, talvez, a raposa para tomar conta do galinheiro, não? Mas os mecanismos são esses, e o fato é que a gente observa, e já inclusive no passado recente, não, decisões do STF que foram revistas por conta desses mecanismos. Então eles existem, tá? E efetivamente funcionam, né? Mas novamente isso daí é um caso é uma decisão, vai ser feito um julgamento no próprio Supremo para fazer essa revisão de alguma coisa que foi colocada ali, né? O José Vanderlei de Paiva, ele fala de que, sim, de fato, enxergamos muitas leis que devem ser mudadas. Então, ele sugere aqui um exemplo simples. A gente pega vários políticos, assim, corruptos, que já roubaram, desviaram muito dinheiro da população. E o que acontece com eles? Então, ele pergunta aqui, concorda que se o que ou quem fez essa ação não deveria devolver e indenizar a quem feriu? A causa raiz não seriam as leis? Uma correção. É uma boa pergunta, né? As leis, elas acabam ficando muitas vezes sujeitas à interpretação de um juiz, né? E a gente vê muitos casos aí de notórios corruptos, não? E não só corruptos, né? Criminosos de outras naturezas também, que vão barrigando, né? Usando brechas nas leis para ir barrigando aí a própria punição, né? E casos até enfim, de criminosos que morrem, não, assim, de velhos, né? Sem cumprir a pena, porque os caras vão invadindo usando essas brechas da legislação, né? E isso daí é complicado, não? Aquela questão lá da prisão da segunda instância que surgiu no ano retrasado era uma tentativa de justamente eliminar, talvez, a maior brecha de todas, que era o cara ele ficar recorrendo indefinidamente, né, pedindo revisões e tudo mais, não? Para que a pena nunca se confirmasse, não? E às vezes até o crime prescrevia antes de chegar na conclusão, não? E isso é uma coisa que, por exemplo, muita gente criticou o Supremo, não? Eu particularmente também não gostei quando essa história da prisão na segunda instância acabou caindo, não? Sim. Então é uma coisa, mas de novo, né?
existe, se você não concorda com isso, não, existem mecanismos para você pedir que alguma coisa seja revista, né? Porque o próprio STF, veja só como que é interessante isso, não? E, aliás, isso eu acho que é bem ilustrativo. O STF, ele havia determinado a prisão em segunda instância, né? E aí, grupos, partidos políticos, no caso, notoriamente o PT, não? Eles entraram com uma ação no STF para que isso fosse revisto, e os advogados apresentaram argumentos e o STF reviu isso daí, não? E aí a prisão em segunda instância acabou caindo. Bom, antes de a gente passar para o próximo, tem mais um comentário aqui, Okay. que volta um pouco para o tema das redes sociais, a gente estava falando um pouco antes também sobre o inquérito das fake news, que é do Denis Castro, que ele fala sobre algo preocupante, que aumenta muito a audiência, né, e a relevância de um assunto nas redes, que é o deepfake. Porque o deepfake ajuda você a criar, né, um conteúdo, né, que talvez nem exista assim. Você pega o que existe e manipula por completo, né? Você pode mudar a aparência de alguém inteiramente. Isso, né, está se tornando cada vez mais e mais popular. O deepfake, ele é uma coisa... eu até no comecinho no primeiro vídeo que eu publiquei esse ano, eu falava sobre deepfake, que esse seria o ano de deepfake. É verdade que eu não sabia que ia ter o Covid-19 para ser o ano do Covid-19, não? Mas o deepfake é uma tecnologia que talvez vocês já tenham visto, não? Em que os sistemas, eles mapeiam rostos de uma pessoa, e aí eles aplicam aquilo, aplicam digitalmente, usando recursos de inteligência artificial, em cima do rosto de outra pessoa mapeada. Então é como se o sistema ele aprendesse o rosto aqui do Matheus, né, como que ele se comporta tal, e aí ele aprendesse como é o meu rosto, e aí qualquer movimento que eu fizer assim, não, o meu rosto ele seria automaticamente substituído por um rosto digital do Matheus de uma maneira absolutamente convincente. Não? Os sistemas hoje são incrivelmente eficientes nesse sentido. E existe uma grande preocupação, né, que comecem a surgir vídeos aí que são absolutamente convincentes de personagens dizendo coisas ou cometendo atos, não, que seriam contrários a ele, que seriam eventualmente criminosos, mas que aquilo na verdade simplesmente nunca existiu, não? Ele foi sintetizado digitalmente, não? E esses sistemas, inclusive, eles estão muito baratos, não? E a inteligência artificial está ficando tão eficiente que você consegue ter sistemas de deepfake rodando em equipamentos domésticos, né? É claro que demora mais tempo aí, mas esse negócio funciona, né? O Denis traz um outro ponto aí bastante interessante com relação a essa evolução aí da fake news, né? Bom, vamos pro próximo então? Vamos pro próximo assunto? Tem mais uns comentários aqui, mas pessoal, valeu pela participação. Vamos tentar responder o quanto antes depois, também. como sempre, não, lembrando que evidentemente a gente não consegue cobrir todos os comentários aqui, porque eles vêm às vezes a centenas, não? Sim. Mas depois, aí nos próximos dias, como a partir de hoje, amanhã, sábado, eu leio todos os comentários, né? E leio todos mesmo. Alguns não precisam, enfim, de uma resposta, porque é um bom dia, olá, tudo bem? Mas eu procuro responder também vários, então por favor, tá? Podem continuar comentando, que isso daí vai ser lido e ajuda o debate também, porque isso fica disposto depois para todo mundo. Certo? Então, bom, vamos lá, o próximo assunto, né? Eu queria discutir agora um outro assunto que também está gerando muita polêmica ao redor do mundo, né? A retirada e até mesmo a destruição de monumentos de pessoas do passado que estão vinculadas a racismo e outras formas de violência e outros crimes. Não? As maiores vítimas desse movimento têm sido estátuas, né, de pessoas que estão lá porque foram consideradas, e aí é que começa a polêmica, não? Essas pessoas elas foram consideradas heróis em outro momento, não? E agora elas estão sendo consideradas criminosas, e aí as estátuas estão sendo destruídas, arrancadas, jogadas no rio, né? Então eu gostaria de saber de vocês, já deixando aqui algumas perguntas, não? Essas estátuas, elas deveriam ser removidas ou destruídas, não? Será que isso não é uma tentativa simplista de alguma maneira meio mágica, corrigir erros históricos que de fato aconteceram? Isso ninguém discute, tá? Será que esses monumentos, por outro lado, eles não poderiam permanecer e ser usados como elementos para justamente se revisitar a história com valores atualizados, né?
Veja só, esse é o nosso colega Cristóvão Colombo, né? Que descobriu a América em 1492, também está sofrendo. Essa estátua aí, que está nos Estados Unidos, né, do navegador genovês, em Boston, ela amanheceu na semana passada sem cabeça, né? Além disso, na Virgínia, outra estátua dele foi incendiada e depois jogada em um lago. Na Inglaterra, o rio foi o destino de uma estátua de um antigo cidadão de bem, que era um mercador de escravos, né? Veja só, né? E até o rei Leopoldo II, né, da Bélgica, ele caiu do pedestal lá no seu país, acusado de massacres de negros que foram realizados em seu nome no antigo Congo, que então era uma possessão belga, né? No Brasil, figuras como Pedro Álvares Cabral, Duque de Caxias e até a Princesa Isabel, né, que foram galgados ao status de heróis nacionais no passado, mais notoriamente no governo militar. Esses caras estão correndo risco, as suas estátuas estão correndo risco, né? Em São Paulo, diversos monumentos que enaltecem os bandeirantes, como o Monumento às Bandeiras, que é esse que vocês estão vendo aí, que fica no Parque do Ibirapuera, não? O Borba Gato em Santo Amaro e o Anhanguera, que está lá na Paulista, essas estátuas podem sumir também, né? Os bandeirantes que entravam aí pelo sertão do Brasil para obter escravos, né? Especialmente entre indígenas, né? Buscar riquezas minerais, já foram considerados heróis paulistas e nacionais por expandir as nossas fronteiras, não? Só que o debate, ele vai além também, tá? Não são só estátuas que estão sendo contestadas, não? Outras obras também estão sendo questionadas, não? Um exemplo que também ganhou as manchetes nos últimos dias foi o clássico filme E o Vento Levou, de 1939, que vocês veem aí, a Scarlett, né, que é a Vivian Leigh, que retrata a Guerra Civil Americana, né? O filme, ele é considerado o grande feito da época de ouro de Hollywood, não? E é o dono da maior bilheteria da história, se a gente levar a atualizar os valores, não? Bom, depois de vários protestos que afirmam que a obra estereotipa os escravos que são ali representados, não? E ao mesmo tempo glorifica os donos dos escravos, o filme O Vento Levou foi retirado do catálogo da HBO. A empresa diz que ele vai voltar em breve, mas junto com um debate que vai contextualizar não apenas a escravidão, mas o próprio filme, né, para que o público desenvolva uma visão crítica da obra e do contexto em que tudo aquilo lá foi feito, né. Então, tanto que quando a HBO diz que quando ele voltar, né, o filme ele vai voltar na íntegra, não, sem nenhum corte, diga de passagem, é um filme que tem mais de 4 horas, né. Bom, pois é, né. E justamente aí não reside os argumentos daqueles que são contrários a essas ações enfim, de retirar as estátuas ou coisas do tipo assim, né? Será que essas estátuas, esses filmes, né, esses livros, eles não deveriam ser, afinal de contas, preservados, né, até mesmo para que as futuras gerações entendessem melhor os horrores que foram praticados no passado? De novo, ninguém contesta os horrores da escravidão, por exemplo. Mas será que a derrubada dessas estátuas não é um revisionismo histórico simplista demais, não? Será que dá para apagar o que aconteceu simplesmente arrancando essas histórias? Ou, enfim, ou aqueles personagens, eles realmente não merecem permanecer no espaço público? Que é um argumento também, certo? O que vocês acham? Por enquanto, nenhum comentário novo ainda. Só a gente tem o César Fernandes que fala um pouco sobre os deepfakes, que diz que é um capítulo completamente à parte, né? Muito diferente, assim, muito acima de tudo, de fato. Deepfake é um negócio que leva para outro nível, assim, realmente essa discussão aí de falsificação, né? Sim. O Dennis ele até fala de que parece que a técnica ela começou nos filmes quando o Brandon Lee morreu. E então eles usaram essas cenas tipo artificiais, né, com deepfake. Sim, porque enfim, tinha que sair o filme, né, e o ator principal tinha morrido, né? Mas a gente viu também em Star Wars agora aí, ontem aliás passou na Globo lá o Rogue One, né, que na minha opinião é o melhor filme dessa época da Disney aí de Star Wars. Que usam deepfake da Carrie Fisher. Não só da Carrie Fisher, como também do Peter Cushing, né, que fazia o Grand Moff Tarkin, dois atores que tinham morrido e eles precisavam estar lá, não, aliás, jovens, não. E eles, enfim, foram usados outros atores e os rostos deles foram substituídos depois por
por deepfake, né? Aliás, falando no cinema e no Denis Castro, o Denis Castro acabou de chegar aqui com um comentário novo, dizendo de que O Vento Levou ele é um clássico, não pode ser mexido. Existem cenas incríveis e então vamos mexer então quem mais? Mary Poppins, Fugindo do Inferno, etc. Ah, ele também disse que achou Rogue One top, amor. Mas é interessante, né? Não dá, eu acho que mexer no filme seria, eu acho que pior do que simplesmente eliminar o filme, né? Porque a obra ela tem um valor por si só, né? E é curioso porque quem assistiu aqui O Vento Levou, né? Aliás, se não assistiu, apesar de toda a polêmica, recomendo fortemente que assista, porque o filme ele é incrível, né? Dono de algumas passagens mais icônicas da história do cinema, né? Ele começa, inclusive, né? Porque O Vento Levou era um livro, né? Que foi transformado nesse filme de 1939, e a primeira cena do filme são, na verdade, as primeiras palavras do livro, não, que aparecem em cima justamente de uma cena com escravos trabalhando na plantation, lá na fazenda lá de Tara, que é o nome da fazenda, não? Uhum. Da protagonista. E essas palavras elas falam que foi uns tempos de glória, tempos assim, de galanteio que não se existem mais, e aí, enquanto isso você vê lá os escravos trabalhando atrás, né? Irônico. E a própria imagem de muitos escravos apresentados ali na obra são estereotipados, não? Então não há dúvida nenhuma que existe ali questões super delicadas. Agora, remover isso daí seria um desserviço, não? Muito melhor seria justamente, ao meu ver, não, usar essas obras, não, para explicar para as pessoas que estão vendo hoje, que não viveram, e evidentemente ninguém mais está vivo daquela época, não, para entender a situação, como que funcionava isso daí, não? Até a própria guerra civil, que é o cerne aí do debate, contexto, né? Do que tinha o norte, não, que era abolicionista e industrial, né, e o sul, que é onde acontece a história, não, que era escravocrata, não, escravagista e agrário, não. Então é isso daí, né? Eu vou comentar inclusive isso que você estava comentando agora, com um comentário da Marcia Rubin, que ela diz que estamos perdendo referências da história de várias gerações devido ao modo como estão sendo tratados. Ela também fala, né, finalmente um fórum alinhado com o meu pensamento. E, de fato, assim, eu concordo com a Márcia, assim, porque, bom, eu não sei se concordo em tanto, assim, em relação a algumas estátuas, mas, enfim, de fato, assim, se você pega uma obra como O Vento Levou, e você vai lá e você muda a obra para você colocar valores mais modernos, valores contemporâneos, em uma obra que foi... Quando é que saiu o filme? 1939. 1939. Então, tipo, em um filme histórico, assim, que retrata um outro contexto completamente diferente do nosso. As pessoas eram completamente diferentes, a sociedade era completamente diferente. Se a gente faz isso, e a gente vai lá e muda o filme já consagrado por tudo que ele representa, assim, e... Não é isso, assim, não é que ele representa aquelas coisas ruins do racismo, mas enfim, o que ele representa dentro do cinema, da arte, né, como um todo. Até poderia, assim, ser configurado como uma censura, né? Uma censura, isso. Uma censura. Eu até vi uma entrevista esses dias em torno desse debate, justamente, em que a pessoa falava que aos artistas cabe a eles criar e aos historiadores cabe a eles contextualizar aquilo dentro da história, não. Nenhum filme, nenhum quadrinho, nenhum livro pelo menos assim de ficção, né? Ele tem uma obrigação de ser absolutamente fidedigno com a realidade. Claro que também a gente não pode forçar a barra, não. Mas a representação da guerra civil, por exemplo, que acontece em O Vento Levou, existem ali algumas inconsistências históricas até. Tá? Mas é tão interessante, não, que veja só, em 1939 é possível que alguns netos daqueles escravos ainda estivessem vivos quando o filme saiu, né? Olha só que loucura, né? Em 1939 já faz quase 100 anos esse filme, né? E a escravidão foi abolida no século XIX, mesmo nos Estados Unidos, né? Então a gente tem que levar tudo isso daí em consideração, né? Sim.
O Denis ele fala que Rasgar a Humanidade do autor Existe Alma, vale muito assistir, como A Cor Púrpura também, um filme recomendado aqui. Belíssimo filme. Denis sempre com suas referências, aliás, belíssimo filme, né? O José Vanderlei também tem outro comentário, diz que desses exemplos de heróis nacionais no passado tiveram seus degraus de glória em cima de abusos que eram os escravos, mas hoje o sistema continua mantendo pessoas a ganharem pouco e aceitar qualquer emprego ou salário, pelo fato de que não há um mercado de trabalho disponível a pessoa ter um salário que possa pagar um aluguel, água, luz, internet em geral. Então, enxergar um salário base de R$ 1.300 para pagar tudo isso. Hoje, na minha visão, existe uma escravidão financeira. É um excelente ponto. Quem foi mesmo que falou? Desculpa. Esse foi o José Vanderlei. José Vanderlei, você traz um excelente ponto, né? Passa o ano, mudam as cores, mas enfim, ainda existe, talvez não uma escravidão explícita, mas existe evidentemente um abuso enorme aí, não, de poderio econômico, enfim. E você mencionou um salário de R$ 1.300, né? Isso quando a pessoa ganha um salário de R$ 1.300, né? Que às vezes ela não ganha nem isso daí, não. E evidentemente, né, principalmente em uma grande cidade, né, mas mesmo em cidades menores, isso daí não é suficiente. Não. A própria Constituição diz que o salário mínimo é um salário que deve ser suficiente para que o indivíduo ele consiga garantir as necessidades básicas dele e da família. Né? E com R$ 1.300, essas necessidades básicas são bem básicas realmente. Não? A Ana Lúcia Machado também, ela fala de que acredita que toda obra cultural retrata a realidade de um povo, ou seja, social, política e econômica através do ponto de vista de quem o idealiza. E mexer nisso seria como apagar uma parte da história também. É um crime, como ela configura aqui. Pois serve de base para que possamos pensar no contexto em que ele foi criado. Então, mais uma vez, né, até putz, não lembro mais quem falou aqui, assim, enfim, que isso é importante, assim, para que as pessoas, né, vejam, aprendam o passado, para que dessa forma, né, esses erros que foram cometidos antes não voltem a ser cometidos no futuro. Essa é a ideia da história. Isso que a gente aprende história. Essa é a intenção, né? Essa é a ideia. A gente estuda história para não repetir os erros. Pelo menos a gente deveria, né, tentar não repetir os erros. Não. Se a gente não souber quais eram esses erros, então como que a gente vai seguir daqui em diante? Então a gente pode cometer esses erros. Como é que funcionaria a educação? É verdade, não. Então, esse é justamente o argumento do pessoal que defende que, enfim, que essas estátuas aí, né, e os filmes e etc., não, eles não sejam retirados. Talvez se o cara é um notório traficante de escravos, não, talvez, enfim, não precisa deixar ele em uma posição de destaque, mas, sei lá, tira ele da praça pública e coloca em um museu, não precisa destruir, talvez, a estátua, não. Mas seja lá onde que ela fique, seja na praça, seja no museu, deve ser colocado ali uma placa, por exemplo, explicando quem é aquele sujeito, por que ele está lá, afinal de contas, porque, enfim, alguma coisa ele fez em algum momento que alguém achou que o cara merecia ter aquela estátua ali. Sim. Né? Enfim, alguém achou que ele era, como eu disse, um cidadão de bem, um herói às vezes, né? O caso do Duque de Caxias, né? Ele é considerado um herói nacional, patrono do exército, mas ele também é um cara que liderou o Brasil em uma das suas páginas mais vergonhosas, não, que foi a Guerra do Paraguai. Né? Então o pessoal questiona, o Duque de Caxias não é herói, né? Então deveria tirar. Aqui em São Paulo tem uma estátua gigantesca dele na Praça Princesa Isabel, aqui no centro. Nem sei onde colocaria aquela estátua se tirada lá, tão grande que ela é. Mas enfim, coloca aí essa placa, digamos, que seja lá, não, explicando por que ele estava lá. E apresentar, digamos, o outro lado da história, não? Afinal de contas, esse cara cometeu erros também. Isso daí seria uma maneira, né, bastante interessante de até mesmo ajudar na educação popular, não? Para as pessoas entenderem como nós chegamos a ser o que nós somos, não? Os bandeirantes, né, que a gente estava falando aqui, os caras eles eram não eram exatamente pessoas legais, né? Os caras eles eram assassinos, enfim, eles escravizavam negros, escravizavam índios, matavam os jesuítas lá, os missionários, enfim. Eles eram bem longe de heróis. Pois não eram. Mas, enfim, tem gente que fala que se não fosse eles, o Brasil não teria o tamanho que tem hoje, né? Porque eles que forçaram aí as barreiras, né, determinadas pelo Tratado de Tordesilhas, né? Então, que eles de fato fizeram, então, apesar dos métodos deles serem extremamente questionáveis. Então, sei lá, né? Sempre dá para tirar alguma coisa? Eu acho que o mundo não seja lá o que for, né? Então, eu acho que, sei lá, vamos manter o Monumento às Bandeiras? Ok.
vamos manter o Monumento às Bandeiras lá. Que, aliás, do ponto de vista artístico, é uma peça belíssima, não? Lá do Brecheret, lá na... aqui vou colocar até aqui, onde que está aqui, ó. Oh, meu Deus. Aqui, ó, Monumento às Bandeiras, não? É uma peça muito interessante, não? Agora, pode-se colocar ali, então, um material informativo que ajude as pessoas a contextualizar aquilo ali, né? Sim. Mas o pessoal aqui em geral parece bem alinhado, assim, o pessoal contra mudar e também manter isso, porque, de novo, muita gente falando aqui, né? Como o Heraldo Brito coloca no fim do comentário dele, derrubar uma estátua não apaga o passado. Pois é, Heraldo, esse é um excelente ponto, né? Ninguém questiona os crimes que foram cometidos, os erros, tá? E nada que nós façamos vai apagar isso daí, não. A gente precisa, como o Matheus falou agora há pouco, aprender com esses erros, né? Para tentar, inclusive, não repetir isso daí no futuro, né? Aliás, a gente vê que justamente pessoas que não conhecem a história, não, repetem os erros que já aconteceram de novo e de novo e de novo, não. A gente tem que aceitar a nossa história, a nossa realidade. Aceitar e aprender, né? Exato, porque isso é verdade. Tá errado, não deve ser refeito, né? A verdade é ruim, assim, dói, mas é o certo, a gente tem que fazer isso. Vamos para o próximo assunto? Vamos lá. Tá? Agora um assunto, vamos falar de tecnologia, gente, né? Tecnologia que transforma as nossas vidas, né? Bom, pelo menos, acredito que todo mundo aqui utilize o WhatsApp, certo? Né? Serve, enfim, para a gente conversar, enviar fotos, trocar vídeos, né? Trocar áudios, enviar arquivos e tal. Mas aí eu quero fazer uma pergunta para você. E se de repente eu chegasse para você e dissesse, agora você pode mandar dinheiro pelo WhatsApp? Dinheiro mesmo, tá? Você faria isso? Você confiaria no WhatsApp para mandar dinheiro para um amigo seu? Ou até mesmo para fazer um pagamento para uma empresa, para um serviço que você está contratando? E aí, está pronto para isso? Pois saiba que é exatamente isso que vai virar realidade e logo logo, tá? Facebook, que é dono do WhatsApp, escolheu o Brasil para testar essa novidade, né? Que vai colocar a empresa no suculento e quentíssimo mercado de meios de pagamentos brasileiros, né? Tem a guerra das maquininhas aí que a gente tem falado já há uns 2 anos, né? O serviço ele vai ser prestado em parceria com empresas financeiras locais como o Banco do Brasil, a Cielo, o Nubank e o Sicredi. O anúncio ele foi feito na manhã dessa segunda-feira pelo próprio Mark Zuckerberg, o dono do Facebook, né? No seu perfil na rede social, que ele comanda, né? Testes preliminares desse recurso já tinham sido feitos na Índia, mas apenas para um grupo restrito de usuários. Agora no Brasil, todos os 110 milhões de usuários locais vão ter acesso a esse recurso, né? O Facebook planeja que em breve os brasileiros possam fazer o mesmo em todos os aplicativos da companhia, como o Facebook, o Messenger e o Instagram. Vale lembrar que recentemente a empresa lançou um serviço de lojas dentro do Facebook e do Instagram, que permite que comerciantes criem, digamos, vitrines dos seus produtos, né? E seja possível fazer o pagamento sem sair do ecossistema da empresa, né? Os usuários eles vão poder transferir dinheiro para outros contatos deles no WhatsApp, não? E fazer compras sem pagar nenhuma taxa. Já as pequenas empresas que utilizarem o WhatsApp Business vão pagar uma taxa fixa de processamento desse valor, não, de 3,99%, que é mais ou menos o que acontece hoje com os cartões de crédito, não? Transferências entre pessoas só poderão ser realizadas com cartões de débito, não? A gente vai precisar cadastrar o nosso cartão ali no WhatsApp, não? E vai ser possível enviar até R$1.000 por transação, com um limite de 20 transações por dia e de R$5.000 por mês. Já os pagamentos para empresas, eles vão poder usar tanto o cartão de débito quanto o cartão de crédito, tá? E para evitar que transações não autorizadas aconteçam, né, todas as transferências ou pagamentos terão que ser aprovados pelo usuário com uma senha de 6 dígitos, ou então usando a biometria do celular, como por exemplo a impressão digital. É um recurso bastante inovador porque, como eu falei, né, o WhatsApp é um programa absolutamente disseminado entre o brasileiro, né? Aliás, o Brasil é um dos países que tem mais usuários do WhatsApp. E agora a gente vai poder mandar dinheiro, né? Eu posso pegar e mandar dinheiro para o Matheus, né? Hoje normalmente a gente pega e manda só comprovantes de transferência que a gente faz com o nosso banco, né? Agora não, agora você vai mandar literalmente dinheiro. Pergunto a vocês, vocês vão usar esse recurso? Vocês estão prontos? Vocês acham isso legal, né?
E se você tiver um negócio, você é dono de uma empresa, né? Você vai oferecer esse método de pagamento, né? Quais seriam as vantagens e as desvantagens nesse sentido? Aqui a Adriana já perguntou, né, será que seria confiável? E o Denis fala, né, tipo, acho que talvez, por que essa pergunta, né, dá pra juntar os comentários dos dois. Uhum. O Denis fala, né, tipo, o desafio vai ser a segurança. Não pelo digital, mas sim pelas pessoas. Pois é, são duas perguntas que são, na verdade, praticamente a mesma, não? E esse é o grande cerne da questão, né? Será que isso vai ser seguro? Será que não vai ser hackeado, né? Enfim, como que fica esse negócio, não? Na verdade, do ponto de vista de segurança, não? Isso você pode ter uma certa tranquilidade, não? Vale lembrar que até bem pouco tempo atrás, não? Muitas pessoas, na verdade eu acho que isso até hoje, né? Muitas pessoas não gostam de usar o banco no celular porque acham que o celular ele é menos seguro do que o computador, fazer lá o internet banking, né? E tem gente que, aliás, não usa nem o internet banking, né? Mas isso daí é uma visão, é um mito, né, na verdade, porque tanto pelo celular quanto pelo PC, não, o uso do internet banking é absolutamente seguro. Aliás, os bancos, né, se tem uma pessoa que não é uma pessoa, mas que se tem algo que preza pela segurança mais do que qualquer outra coisa, são os bancos, né? E não é porque são só legaizinhos, não, é porque isso é o negócio deles, não. Então, veja que, inclusive, quem vai fazer essas transações, né, o Facebook, ele está se vinculando a empresas financeiras, né? Enfim, a Cielo, que é de cartões de crédito, não, o Banco do Brasil, o Nubank, né, o Sicredi. Então, na verdade, o Facebook e o WhatsApp, não, ele acaba virando só, digamos assim, um gateway, uma porta, uma janela para transações que continuam sendo realizadas por essas instituições financeiras usando as plataformas delas, não é? Mas essas são perguntas excelentes, Adriano e Denis, não? Sim. A questão é seguro? Possivelmente sim, será seguro. A Márcia diz que nunca, jamais usaria, nem cartão de compras online ela usa, então, porque usaria o WhatsApp para pagar as coisas. Pois é, Márcia, mas é curioso, não, que esse negócio está crescendo com uma velocidade galopante, não? Exponencial. Principalmente pela praticidade. Pela praticidade, não, é curioso observar que o próprio cartão de crédito, o cartão mesmo, o plástico, não, ele está sumindo, né? O dinheiro em papel já está cada vez menos sendo usado, não? Cheque virou, quem dá cheque hoje, não? Hoje o cheque só existe ainda para pessoas que fazem predatado, mas você consegue fazer até predatado hoje pelo método digital, não? E agora o que a gente está vendo é que os plásticos estão sumindo por esses métodos de pagamento digitais, né? Hoje você consegue, enfim, fazer pagamentos não só aproximando, por exemplo, o seu celular, não? E aí você, com a biometria, com a sua digital ou digitando a senha no celular, você faz o pagamento, não? Muitas coisas virão ainda nisso daí, tá, Márcia? Eu acho que vai se preparando aí que a mudança vai ser inevitável, né? O César Fernandes está aqui de novo, falando de que o WhatsApp como meio de pagamento é ok, desde que ele seja altamente regulado e fiscalizado. Até porque vale lembrar, como ele está falando aqui, de que a Cambridge Analytics, né, só aconteceu por informações de dezenas de milhares assim, de usuários que foram compartilhadas pelo Facebook, né, que é o dono do WhatsApp. Exatamente. Então, tem aí um ponto preocupante. É o César? César Fernandes. César, você traz um outro ponto excelente, né? Porque aqui no Brasil, inclusive, o WhatsApp já está na berlinda e ele foi tirado do ar 4 vezes por juízes que queriam informações de conversas, né, de pessoas que estavam sendo investigadas e o Facebook disse que não podia fazer aquilo porque, inclusive, ele nem conseguia, porque as informações são criptografadas de ponto a ponto, né? Como é que fica nesse caso, né? O Facebook ele não é uma empresa financeira, ele vai ser regulado. Quem que regula isso daí? Né? Esse é um excelente questionamento, tá? Porque senão daqui a pouco, será que... Eu acho que não, né? Eu ia falar, será que esse negócio vai poder começar a ser usado para fazer, vamos supor, transferências ilegais, né? Como acontece com o Bitcoin? Pensei aqui, mas já respondendo, não, né? Porque na verdade a transação ela continua sendo feita pelos serviços financeiros, o Banco do Brasil, né, enfim, Nubank, a transação acaba sendo feita ali, né? Então a transação ela é auditada nessa ponta, né? Mas é um questionamento interessante, né? Quem que vai regular esse negócio, não? E aí daqui a pouco todo mundo vai
vai começar a lançar aplicativos? E também já respondendo, sim, tá? Prepare-se para ter cada vez mais aplicativos, né? Você pega na China, por exemplo, nós já temos lá um caso, que é o que o Facebook quer acabar transformando o WhatsApp, que é o WeChat, que é um que a gente chama de super app, né? O WeChat, que é um WhatsApp chinês, digamos assim, não? Você já faz um monte de coisas para aquele aplicativo lá, não? Inclusive pagamentos, né? Uhum. Marcelo Bulelli fala de que as transações são seguras na mesma proporção das possibilidades de fraudes, mas a vida são riscos, desde que calculados. Ele mesmo fala um pouco antes até, né, agora que vai ficar uma coisa bem mais prática com o WhatsApp como forma de pagamento, então o que eu faço com o tempo que ganho pela facilidade? Bom, aí bom, né, que a gente vai poder escolher o que a gente vai fazer, né? Mas é verdade, né? É que o WhatsApp não se o WhatsApp fosse um banco, ele seria o banco com mais clientes do Brasil, né? De longe. Vale dizer que o banco que tem mais clientes no Brasil, de contas pelo menos abertas, é o Banco do Brasil, não? Que tem 62 milhões de contas, não? O WhatsApp tem 110 milhões de usuários ativos no Brasil, né? Então seria uma coisa realmente altamente capilarizada, não? Sim, as pessoas que parecem concordar mesmo de que a preocupação é a segurança em relação aos dados mesmo. Acho que tem que se preocupar com isso e até talvez, sei lá, uma solução seja fazer o que a Nathalie Reis disse, que ela sim teme pela segurança, mas como está em fase de teste, talvez seja melhor só esperar, né? Vamos ver o que dá. É inevitável, isso vai ser adotado, né? E a gente pode observar aí, enfim, os mais entusiastas, não? Verificar como esse negócio se manifesta aí, né? Quem não quiser abraçar imediatamente a novidade, não, a gente pode watch and see, como dizem os americanos, né? Sim. Vamos para o último? Vamos para o último assunto, que já está dando o nosso horário aqui também, não? Bom, para encerrar a edição de hoje, eu gostaria de debater com vocês, não, diferentes atrasos que o Covid-19 está causando em nossas vidas, não? Veja só, a gente já falou de cinema agora aqui há pouco, não? Aí nosso amigo Denis sempre trazendo filmes também. Nessa semana, a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood disse que o Oscar do ano que vem só deve acontecer no fim de abril, não? E tem mais, não? A eleição para prefeitos e vereadores possivelmente vai ser empurrada para frente, não? Já está em novembro o primeiro turno aqui, né? Porque além da eleição em si, existe ainda o fato de que os candidatos precisam ter tempo para fazer as suas campanhas, né? Candidatos a prefeito e a vereadores, que é a eleição desse ano. E como que você vai fazer campanha em tempos de pandemia, de Covid-19? Bem, agora algumas cidades estão começando a reabrir, a retomar suas atividades, enquanto algumas cidades começaram já a fechar de novo porque viram o aumento de casos depois da abertura, não? Sem falar um outro assunto que aparece sempre, não, que é a questão escolar, né? Quando vai ser o fim do ano letivo de 2020, não? E os vestibulares, né? E o Enem, todos estão sendo postergados, inscrições e a própria realização das provas, não? O que vocês acham de ficar empurrando um monte de coisas para frente, né? Será que isso deve acontecer assim mesmo, não? Ou tudo poderia ser feito de uma maneira mais criativa, como por exemplo campanhas eleitorais online, né? No caso do Oscar, não, o grande problema é que os cinemas ainda estão fechados, não? E todos os lançamentos desde março foram interrompidos, não? Além disso, a produção de novos filmes também foi interrompida, não? Por isso a Academia ela vai estender a aceitação de filmes lançados até fevereiro do ano que vem, né? Tradicionalmente, apenas filmes lançados até dezembro do ano anterior entram na premiação do Oscar, né? E filmes que já foram lançados digitalmente, como em plataformas como a Netflix e a Amazon Prime Video, também vão poder participar, bom, como aliás já vinha acontecendo nos últimos 2 anos, né? Mas, e no caso de outras coisas que têm mais impacto nas nossas vidas, no caso da eleição justamente, né? Como que vocês acham que as eleições deveriam acontecer, né? E quando que elas deveriam acontecer, né? E as campanhas eleitorais? Agora, será que a gente vai ter que começar a ter comício no formato de super live, não? Não sei, né? E até uma coisa que a gente pode questionar nessa hora, será que isso daí não prejudicaria candidatos que têm, enfim, menos dinheiro, ou que não têm condições de fazer, se bem que hoje é tão fácil fazer uma live, não, mas evidentemente as pessoas precisam entrar na sua live, não? Será que isso, digamos que a coisa fosse por esse lado, será que isso não poderia prejudicar alguns candidatos, não? Sem falar de novo, né, resgatando aí o tema dos vestibulares, do Enem, coisas que aliás nós já discutimos
aqui no Jornal da Live, não? O que vocês acham? Como que fica a vida, né? Será que 2020 vai ser o ano que não vai acabar dentro de si e vai precisar invadir 2021? A Adriana do Amaral falou aqui de que as universidades federais sequer iniciaram o ano letivo, que é lastimável mesmo. Pois é, aí é um negócio, o buraco é mais embaixo que a Adriana traz, não? Nem começou o ano letivo, né? E nós já estamos, na verdade, em junho, né? Como é que fica nessa situação, né? Tem algumas, aliás, as universidades públicas já estão dizendo que eles não voltam esse ano, né, para o presencial. Não vai ter aula mais esse ano, só vai ter aula presencial no ano que vem. Universidades federais, algumas universidades estaduais aqui, mas as federais principalmente, não, eles estão dando já esse ano aí o de aulas presenciais como perdido, não? Seria só o digital mesmo, né? A Jéssica aqui fala de que aposta que os Estados Unidos criarão um filme sobre a pandemia depois de tudo isso. Com certeza. Mas não tem a menor dúvida, né? Se eles e fizeram vários filmes sobre vários. Vários, né? Se o Ébola, que foi um negócio, o Ebola, enfim, que foi um negócio muito menos impactante da nossa vida, não? Aliás, não impactou nada da nossa vida, né? Era um negócio super contido ali no República Democrática do Congo, não? Gerou no mínimo 2 filmes, não? Imagine no caso agora aí do Covid-19, né? Se duvidar, ainda leva o Oscar de melhor filme, vai saber. Assim, vai ter muita gente gritando, assim, e o cara que fica chorando no filme inteiro, assim, ele vai ganhar o Oscar. Nossa, muito emocionante a atuação dele, incrível. Sem dúvida nenhuma, muitos filmes virão, mas isso aí são favas contadas aí, isso é óbvio que vai acontecer. A Márcia Roda voltou e disse que se os políticos usassem esse tempo para tomar vergonha na cara e passar a respeitar os eleitores, não precisava desse monte de mentiras que usam nas campanhas. Realmente. Concordo, Márcia. Não posso discordar de você. Quem mais? Veja, a Ana Souza Machado diz que não vê outra saída. O adiamento é o melhor caminho, diante de um cenário sem soluções práticas, como vacina e medicamentos que de fato vão ficar só pro ano que vem, a vacina, no caso. A vacina, né, que a gente também já discutiu várias vezes aqui no Jornal da Live, não. Na melhor das hipóteses, a gente vai começar a ver essas primeiras doses chegando no meio do ano que vem. Na melhor das hipóteses, né? O fato é que vai demorar muito para a população ser imunizada a partir das vacinas, né? Elas precisam chegar, porque só assim a gente vai ter essa segurança, não? Até lá, vamos ter que nos equilibrar, né? Bom, mas enfim, né? Houve aí de novo essa semana aí uma pesquisa lá de Oxford, não? Que trouxe uma pesquisa séria, não? De um corticoide que aparentemente ele reduz mesmo o risco de morte do Covid-19, mas apenas em casos graves, né? Não é para ser usado em casos leves e muito menos como prevenção, porque ele é um anti-inflamatório, né? Mas parece que é o primeiro caso de uma droga que realmente se demonstra eficaz aí em casos graves do Covid-19, né? A conferir. Sim. Que as pessoas não entenderam a mensagem da natureza e pode ser algo incompreensível. A humanidade precisa se unir e, ao invés disso, isolar as pessoas, reencontrar se reencontrar com as famílias e precisaríamos nos reinventar diante de tudo isso. Reinvenção é a palavra, né? Já estamos nos reinventando, eu até já falei também em alguns outros vídeos aí. A pessoa fala muito, temos que nos preparar para o novo normal. Meu amigo, se você está falando que você tem que se preparar para o novo normal, você já está atrasado, né? O novo normal, ele começou lá em abril, né? Nós já estamos no novo normal faz tempo, não? Se você ainda está se preparando, você está atrasado, né? Então, vamos se mexer aí, infelizmente, tem que sair da zona de conforto. Nada mais será como antes, a gente precisa usar a tecnologia de uma maneira criativa. A transformação digital ela veio aí a toque de caixa, né, e até sem que a gente queira, mas essa é a realidade, não? As próprias relações pessoais, sociais estão mudando, não? Temos que dar um jeito de encontrar um caminho nessa nossa nova realidade que já está posta, não? Dos nossos amigos em Portugal, lá a gente tem a Rosemary Dantas aqui, dizendo que os exames nacionais em Portugal, que são o equivalente aos vestibulares deles, eles vão acontecer no próximo mês, normalmente. Olha só, interessante essa informação. Aliás, a Rosemary, hoje à tarde eu vou estar com ela, né, fazendo uma live internacional aí para discutir as mudanças aí nos negócios, né, promovidas pelo Covid também. Mas é interessante você trazer isso, né? Portugal realmente
ele é um exemplo interessante, porque apesar de ser vizinho da Espanha, que foi um dos países mais impactados, talvez o país mais impactado da Europa, não? Em alguns aspectos, não? Ele conseguiu segurar a onda um pouco, não? Tem números bem melhores, muito melhores que o da Espanha e muito melhores que o do Brasil, inclusive. Né? E Portugal agora já está no processo, já está, acho que na segunda fase, né Rose? Do processo de reabertura, já começou a terceira fase. E agora vai realizar os seus exames. Interessante, essa informação não tinha informação. Sim. Né? A Jéssica fala de que o laboratório Moderna de New York City disse que em um artigo publicado no New York Times, parece que em julho de 2020, ou seja, mês que vem, iniciará testes de uma vacina contra a Covid-20, acho que ela quis dizer Covid-19. Covid-19, né? Ainda não chegamos na Covid-20, por favor, não. Covid-20 não. Não, não estamos 19 jamais com a Covid-19. Covid-20 não, por favor. Covid-19, sim. Sim, existem vários candidatos à vacina, né? Hoje nós temos mais de 100, quase 130 vacinas em desenvolvimento, meia dúzia delas bastante avançadas, não? A que está mais avançada é a vacina de Oxford, né, que já está na terceira fase com testes em humanos, inclusive com 2.000 brasileiros participando dessa etapa. A expectativa é que essa vacina fique pronta ainda esse ano. E eles estão tão confiantes do sucesso da vacina que mesmo antes de concluir os testes, eles já iniciaram a produção da vacina em larga escala para que quando ela for finalmente aprovada, já tenha aí um volume de doses suficiente para começar a distribuir para as populações mais necessitadas. Né? A outra vacina que está bastante avançada, que inclusive está sendo feito testes junto aqui com o Instituto Butantan, que é aquela vacina chinesa da Sinovac, né? Que 9.000 brasileiros vão ser testados nisso daí, e é uma vacina simples de produzir. O Butantan inclusive tem a tecnologia para fazer essa produção, e ela também está bem avançada, né? É uma tecnologia diferente de Oxford. Enfim, vamos ver aí, né? Tomara que as duas vacinas, a gente precisa do máximo possível de vacinas aí para que isso daí, enfim, fique pronto logo e as populações aí do mundo tenham acesso a isso daí, né? A Rosemary respondeu de que em Portugal eles estão na terceira fase. É a terceira fase já, né? Obrigado, Rose. É isso, então. Bom, pessoal, já passamos do nosso tempo, mas a conversa estava tão boa, não? Porque eu falei, não, vamos falar um pouco mais, né? Já é 10h38, né? Passamos em 8 minutos o nosso tempo, mas agradeço a participação de todos, debate excelente, né? De temas importantes, temas que, aliás, como sempre, vocês sugerem pra gente, tá? Então, obrigado, lembrando que o Jornal da Live ele continua disponível, gravado agora nas outras plataformas, não? Vocês podem continuar. Quem estiver assistindo, inclusive, gravado, pode continuar deixando seus comentários, vão ser todos lidos, tá? E já podem sugerir assuntos para a semana que vem. Agradeço também o Matheus aí. Não, imagina, sou eu que agradeço por estar aqui de novo. Como sempre, né, trazendo seus comentários, né, e ajudando com a moderação das conversas do pessoal. Então é isso, pessoal. Terminamos aqui a 25ª edição do Jornal da Live. E na quinta-feira que vem a gente está de volta com mais uma edição dessa experiência tão vibrante de jornalismo aqui no LinkedIn. Um abraço, bom fim de semana e até a semana que vem. Tchau, gente. Se cuidem e até a próxima.